Você está ouvindo e vendo o podcast Coaching para o Sucesso Emocional, episódio 54. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda novamente ao podcast Coaching para o Sucesso Emocional. E hoje eu trouxe um episódio super complexo para você. Aqui a gente vai aumentando o nível do aprendizado. Sou sua coach, Mariana Favre Bonesso, e eu sou coach emocional, especialista em emagrecimento. Então, se você quer emagrecer sem precisar se sentir privada ou ansiosa e tomar o controle de volta para você quando você está perto de comida, eu sou sua coach. E eu trabalho principalmente com essa parte emocional e também da forma como nós pensamos, nós sentimos, nós agimos para criarmos o resultado na nossa vida. E hoje o episódio vai ser sobre pensamentos negativos. Preparados? Vamos falar sobre pensamentos negativos. É algo que muitas vezes as pessoas não querem falar sobre. Por quê? Existe uma conotação um tanto quanto negativa quando a gente tem um pensamento negativo. A gente se julga bastante. Por isso que eu acredito que é super importante a gente tocar nesse assunto. Uma vez que quando a gente se julga, a gente não consegue acessar o que realmente está acontecendo. Quando a gente tem pensamentos negativos, sobre os nossos pensamentos negativos, a gente entra numa espiral de negatividade. Quando a gente tem os pensamentos negativos sobre os nossos pensamentos negativos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você comece a perceber que nós temos dentro do nosso cérebro a capacidade de pensar sobre o que a gente pensa. E é muito importante que você perceba essa capacidade, para que você aumente a consciência dos seus pensamentos. O que é que você pensa sobre os seus pensamentos atuais? Quando a gente fala, eu tenho muitos pensamentos negativos. É porque nós estamos caracterizando ou julgando os nossos pensamentos como negativos. O que nós decidimos fazer com esses pensamentos negativos é o que causa o problema na nossa vida. Não tanto em si, os pensamentos negativos. Quando a gente começa a aumentar a consciência dos nossos pensamentos, quando eu digo aumentar a consciência dos nossos pensamentos, quando a gente sabe do que é que nós estamos pensando nesse momento. Muitas vezes quando a gente não passou por algum processo de terapia ou de coaching causal, que é o tipo de coaching que eu trabalho, o tipo de coaching que eu trabalho tem o objetivo de aumentar a consciência, a sua consciência, para que você entenda o porquê você pensa o que você pensa. E o porquê você cria os resultados que você cria hoje na sua vida. Quando a gente não passa por algum processo assim, a gente acredita nos pensamentos que a gente tem e não tem consciência do que é que nós estamos pensando nesse momento. Como, por exemplo, eu tenho um pensamento que é bem recorrente, que é: eu sou uma pessoa horrível. E quando a gente tem um pensamento assim e a gente não tem consciência de que a gente está pensando um pensamento nesse nível, o que acontece é que a gente cria resultados na nossa vida que a gente não sabe que foi nós que criamos. Nós não acreditamos que nós criamos aquilo. E essa inconsciência nos causa bastante sofrimento muitas vezes, porque a gente observa os resultados na nossa vida sem saber que a gente está criando eles. Sem saber que a gente tem algo que precisa ser resolvido dentro da gente, dentro do nosso cérebro, mais especificamente. Quando a gente tem esses tipos de pensamentos, como por exemplo esse meu, eu sou uma pessoa horrível, e eu tenho uma opinião sobre esse pensamento, eu não quero pensar esse pensamento é negativo, essa é a minha reação
ao pensamento que eu sou uma pessoa horrível. Quando a gente senta para fazer o auto-coaching, que é o que eu ensino meus clientes, muitas vezes os meus clientes ficam andando em círculos, porque o que eles estão tentando fazer é tentando eliminar os pensamentos negativos, tentando controlar esses pensamentos negativos para que eles nunca mais apareçam. E a verdade é que a nossa experiência humana é 50% positiva e 50% negativa. A gente torna a nossa experiência mais negativa quando a gente começa a colocar pensamentos negativos em cima dos pensamentos negativos. Quando a gente critica a gente mesmo por ter aqueles pensamentos negativos. A gente tenta usar a vergonha como arma contra aqueles pensamentos. Veja, quando a gente tenta usar a vergonha contra aqueles pensamentos, a gente está colocando mais negatividade em cima da negatividade. E fica difícil a gente acessar a raiz daquele principal pensamento se existir tanta negatividade em cima de negatividade. E a gente cria estresse pra gente na hora de olhar para esses pensamentos. A gente não quer olhar. Quando a gente tem vergonha de um pensamento, quando a gente tem medo de um pensamento, a gente não quer olhar para ele. E a gente não precisa temer esses pensamentos. Pensamentos negativos, eles vão aparecer, eles vão surgir. Quando a gente está consciente deles, a gente não precisa ter medo deles. E a gente não precisa acabar com eles. A principal forma da gente lidar com esses pensamentos é notar que eles estão ali, saber que a gente não tem o controle 100% deles, ou seja, que a gente não tem 100% do controle de quando eles vão aparecer e de como eles vão aparecer. E que eles são negativos e que tudo bem, eles estão ali para que a gente possa observar que eles estejam ali. Mas eles não podem parar você de tomar uma ação que você quer na sua vida. E eu percebi isso hoje, quando eu estava numa sessão de coaching com a minha cliente. E ela está tentando construir um negócio próprio. E uma das coisas que ela me trouxe foi que ela tem medo do fracasso. E se ela fracassar? E se as pessoas verem que ela fracassou? E ela já me trouxe várias vezes esses mesmos pensamentos. E ela sabe fazer o auto-coaching muito bem detalhado. Ela é coach. E quando a minha cliente me trouxe esses pensamentos, uma coisa que me chamou a atenção foi que ela me disse: eu tenho medo que esses pensamentos me ponham num caminho diferente do que eu quero ir. E quando ela me disse isso, me mostrou que a opinião dela sobre aqueles pensamentos e sobre o que aqueles pensamentos vão criar na vida dela era o que estava parando ela, e não os pensamentos de e se as pessoas me verem fracassar? Não era aquele pensamento que estava gerando estresse, ansiedade e preocupação com ela, mas sim o conjunto de pensamentos que ela estava tendo em relação aos pensamentos anteriores. Porque ela estava se autocriticando no momento que ela tinha aqueles outros pensamentos que ela considera negativo. Sim, os pensamentos negativos, eles vão aparecer. E tudo bem. Não são eles que nos param, mas sim a necessidade de controlar esses pensamentos o tempo inteiro, que é o que causa ansiedade, preocupação e nos param. Nos travam. A autodúvida é normal aparecer quando a gente está na direção dos nossos sonhos. A confiança, ela vem depois da gente passar por esse caminho, mas a gente precisa enfrentar a dúvida, a autodúvida, também outras emoções que estão no caminho entre onde a gente está hoje e aonde a gente quer ir.
E os pensamentos negativos, eles vão surgir. E eu quero que você lembre, eu repeti várias vezes aqui, porque é muito importante que você lembre que os pensamentos negativos não são o que param a gente. O que para a gente é a nossa opinião sobre aqueles pensamentos negativos. Se a gente tem medo dos pensamentos negativos, se a gente critica aqueles pensamentos negativos, e quando a gente faz aqueles pensamentos negativos significar algo de errado com nós, é aí que a opinião que a gente tem sobre aqueles pensamentos e a opinião que nós temos sobre os pensamentos negativos que param a gente. Esse é um episódio que eu quero que você escute mais de uma vez, porque ele é bem complexo. E eu quero que você comece a observar o que é que você pensa sobre o que você pensa. Porque é importante que quando você começa a tomar consciência de que os seus pensamentos são negativos, isso aconteceu comigo. E é por isso que eu sei, e é por isso que eu estou compartilhando aqui com você. No momento que a gente sabe que os nossos pensamentos são negativos, no momento que a gente acende a luz da consciência e percebe que a gente pensa bastante pensamento negativo, automaticamente a gente quer fugir deles, porque a gente tem medo deles, ou porque a gente não gosta deles. Mas a gente precisa aceitar de que eles estão ali e que eles vão aparecer e que a gente não tem o controle sobre eles o tempo inteiro. E que tudo bem. E que isso não significa que você é uma pessoa negativa, mas que você é uma pessoa, um ser humano, que tem pensamentos negativos. Nós fomos desenhados pela natureza para ter esses pensamentos negativos. Então, é parte da nossa experiência humana. Saber que você não tem o controle sobre esses pensamentos pode ser libertador para você, como foi para mim. E eu não aprendi isso sozinha. Não aprendi isso sozinha, eu aprendi isso num livro que eu li, que eu consumi ontem, assim, bum, do nada. Foram 2 horas lendo esse livro, porque o autor Gay Hendricks, o nome do livro é The Joy of Genius. O livro só tem em inglês no momento, mas é um livro super, super poderoso no sentido de que como que você lida com os pensamentos negativos determina o seu nível de felicidade. Infelicidade vem da necessidade de controlar o incontrolável. Quando a gente tenta controlar as coisas que a gente não consegue controlar, pensamentos negativos, ou qualquer outra coisa fora da gente, para que a gente se sinta feliz, a gente se sente cada vez mais infeliz. Um exemplo que ele dá no livro é que você já se pegou sábado à noite, sentado no sofá, não querendo estar sentado no sofá sábado à noite, e a gente tentar resistir e controlar aquela circunstância naquele momento, faz com que a gente se sinta cada vez mais infeliz. É o que eu tenho para você hoje. Eu falo com você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.